Olá, tudo bem? Estamos no ar, Jefferson. Estamos no ar? Estamos no ar. Bem-vindos a mais um episódio de Bastidores SA. Aqui ao meu lado, meu amigo Jefferson, como sempre. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, Ederson? Boa noite, como vai? Boa noite. E hoje a gente tem uns convidados bem legais, né? Apresenta aí pra nós. Convidados especiais, viu, Ederson? Show de bola. Casal de empresários aqui de Maringá. Meus amigos sensacionais, eles. E eu vou apresentar aqui para vocês os nossos convidados de honra. O Cleverson Souto, né, que ele é formado em gestão comercial, e a sua esposa, né, Vanessa Moura, ela é formada em comércio exterior. Então você imagina o tema hoje do nosso podcast. Exatamente. Qual que é o tema nosso hoje? O tema hoje é importação. Eu acho que vocês já leram no título aí, né? Mas vamos fazer esse suspense, né? É legal. Então, muito obrigado pela participação, por vocês terem topado em participar com a gente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre importação, né, Jefferson? Sim. E a gente vai ter outras coisas também. A gente quer saber como que o casal se conheceu, a gente quer conhecer um pouquinho da história, né? Exatamente. Se apresenta para nós aí. Muito boa noite, ô Cleverson. Boa noite a todos, né? Meu amigo Jefferson aí já de um bom tempo aí que a gente já se conhece, né? E prazer em estar conhecendo aqui o Ederson, né? Prazer. Aí, Jefferson, Ederson, Cleverson. Hoje é o trio sertanejo. Trio aqui tudo com som, né? No final. É verdade. Então, a nossa história, assim, começou lá na Inglaterra, né? Eu saí do Brasil porque eu vim de uma cidade de 10 mil habitantes e uma cidade que praticamente eu não tinha muito recurso, né? Então eu falei, eu vou para Inglaterra, né? Eu tinha uns amigos lá que fez o convite, né? Para mim ir até a Inglaterra. E o propósito era trabalhar, juntar dinheiro, mas eu já tinha na minha cabeça algo, né? Eu sempre comecei, assim, eu empreendi já desde os 14 anos. Porque na minha cidade ali não tinha muito recurso, então eu tive que virar nos 30, vamos dizer assim, sabe? Então, 14 anos, o que eu vou conseguir de trabalho? Eu tive que procurar alguma coisa para fazer. E naquela época era cortar grama, então assim, eu já fui aguçando essa ideia de empreender, né? Então, assim, esse tempo meu lá na Inglaterra, eu trabalhei, fui juntando dinheiro, né? E nesse tempo, eu congregava numa igreja lá também que eu tocava, e depois de 3 anos que eu tava lá, apareceu a Vanessa, né? Então, a gente se conheceu lá na Inglaterra. E acho que depois foi, né, Vanessa? Acho que 6 meses, né, que a gente se conhecendo. Depois de 6 meses, eu vim pro Brasil, né? Depois de 3 anos lá, eu vim pro Brasil. Aí eu conheci a família dela aqui. E depois eu voltei já. E acho que depois de 2 meses lá, a gente se casou, né? E eu fiquei lá nesse tempo total lá na Inglaterra, que deu 9 anos. E eu já tinha aquilo na mente, né? Quando eu voltar pro Brasil, eu vou buscar alguma coisa para fazer. E quando eu conheci a Vanessa, a gente, né, eu conhecendo ela, e assim, a gente conversando, ela começou a estudar o comércio exterior, né, e na minha mente eu já tinha já algo assim, né, eu acho que eu vou trabalhar com importação, eu penso de levar alguma coisa pro Brasil, né, aqui tem a facilidade da gente ver as novidades, né, que a gente sabe que lá na Inglaterra, né, na Europa, na Ásia, as tendências sempre começa lá, né? Eu não sabia o que eu iria importar, né? Mas eu já tinha alguma coisa na mente do que chegar no Brasil e fazer. Só que quando a gente chegou aqui no Brasil, algumas coisas travou, né? As nossas finanças, a gente tinha feito alguns investimentos, foi em 2 imóveis na época. E eu me lembro que um dos imóveis ele não estava com a documentação 100%, né, para eu conseguir vender e conseguir levantar um dinheiro. Porque o dinheiro que a gente fez durante esses 10 anos lá, a gente sempre foi mandando para o Brasil e aplicando imóveis, né? E aí eu tive que trabalhar. Eu tive que trabalhar na Roquem e aquilo ali foi uma escola para mim de vendas, né? Porque eu costumo dizer que o cara que vende filtro e vende colchão, o cara tem que ser bom vendedor, né? Então, eu acho que se eu não tivesse essa experiência com vendas ali dentro da Roquem, que ali eu aprendi, assim, muita coisa sobre vendas, venda de impacto, né? O cliente auditivo, o sinestésico, aquele que é o visual.
E nisso eu fui aprendendo, né? Então esse foi o tempo que a gente foi pegando experiência aqui no Brasil, conhecendo o mercado, antes da gente pensar também no que importar. O que importa. E eu lembro que a Vanessa, ela antes dela ir para a Inglaterra, ela ganhava quase R$ 2.000 aqui no Brasil. E na época, né, o dinheiro da época. E depois de 6 anos, né, que ela ficou lá, que foi mais ou menos o tempo que ela ficou, ela chegou aqui para ganhar 700 e poucos reais. Aí você imagina, ela ganhava quase R$ 2.000. Aí depois de 6 anos lá, ela volta para ganhar menos da metade. Só que assim, ela foi trabalhar numa trade, e nessa trade ela começou a pegar experiência. E ela pegando experiência ali, uma das coisas assim que nos ajudou foi as viagens para a China, né? Que ela começou a trabalhar nessa trade, aí ela começou... Na trade você importa de tudo, né? Ela importou, né? Depois ela pode até contar de tudo que ela importou. E nós ainda não tínhamos nada na nossa mente, né? O que importar. Então eu tava com essas coisas travadas, fui trabalhando, e nisso daí ela foi ganhando experiência na importação. Ela começou a viajar para fora. Foi a primeira vez a viagem dela para a China. Aí depois nessa trade ela já começou a levar outros empresários, né? E ganhando essa experiência. E nesse tempo eu fui olhando o mercado, qual que era a necessidade do mercado. Só que chega um amigo meu de Londres, né? Nessa trajetória lá de Londres, ele me apresenta um energético, né? Ó, tem um energético aqui que a gente está importando, você não quer começar a importar com nós isso aqui? Então, assim, foi quando eu abri a empresa, foi para importar energéticos. E no mercado super concorrido, onde tem esse Red Bull e outras marcas, imagina, trazer um energético importado que ninguém conhecia, né? E um mercado muito competitivo também, que é esse ramo, né? Alimentícia e bebida é um ramo extremamente competitivo. Então, você tem que ter um volume de dinheiro, marketing também é muito alto. E você já era formada já, Vanessa, em comércio exterior, antes de ir para a Inglaterra? Sim, eu fiz faculdade de comércio exterior, né? Eu comecei em 2000 lá na Universo. E aí eu tranquei a matrícula. Goiás. Isso. Aí eu fui para Londres. Porque eu falei assim, nossa, eu preciso aprender a falar inglês. Como que é isso, né? E chegando lá, meu objetivo era estudar inglês. Aí eu conheci o Cleberson, a gente se casou, né? Tivemos a nossa filha também. Só que nesse tempo, falei, eu vou estudar aqui. Aí eu estudei lá na ABTS Logistics, que fica lá em Londres. Lá eu fiz o curso de International Trade, também, que é a mesma coisa de comércio exterior. Aprendi sobre as leis que regem, né, o comércio exterior lá em Londres, na Europa, mas também, basicamente, o que muda para o Brasil, para Londres, Estados Unidos, Europa, é a questão da tributação. Mas o que rege o comércio internacional é uma lei mundial que rege, né? Que tem o HS Code, que aqui a gente chama de NCM, que é essa nomenclatura. Sim. E depois que nós voltamos para o Brasil, eu também acabei fazendo uma nova especialização, desculpa, pela MIB, que é a Massachusetts International Business, tá? Que eu também fiz essa especialização em Business Internacional, que é na área de comércio exterior também, porque eu queria me aprofundar mais. E só que aqui eu comecei a trabalhar nessa trade e, né, para ganhar experiência mesmo, porque você fazer uma faculdade, né, tanto no Brasil quanto fora, você não adquire experiência, né? É só prática, né? É só a prática. É indo pro mercado. É indo pro mercado. E chegando lá, eu me dava bem na parte de comercial também dessa empresa e comecei a atender empresários. Então, desde pá, carregadeira, grua, até peças de moto, área de confecção, de tudo que vocês pensar, eu consegui desenvolver, né, nessa parte lá. E depois de lá... Até pelúcia, né? Até bicho de pelúcia, que exige metro, Anvisa. Então, todas essas questões eu consegui desenvolver. E logo depois, em seguida, eu fui para uma outra empresa, que aí eu fui trabalhar também na área de importação, que aí lá mesmo eu comecei a desenvolver produto, dar ideias de produto, colocar no papel
E nós começamos a desenvolver, tinha as estilistas lá que fazia todo o croquis, a ficha técnica, e eu fazia toda a parte de negociação e acompanhamento do produto, do desenvolvimento, da qualidade. E teve anos que fui 3 vezes na China. Tipo, mal chegava aqui no aeroporto de Maringá, passava 1, 2 meses, tinha que voltar novamente. Então, assim, a gente vai ganhando experiência com isso, né? Então, acho que foi muito importante. Aí, nesse período, o Cleberson já estava com a empresa, e aí ele foi começando a desenvolver a parte dele de importação, sozinho. Eu só dava algumas dicas, porque era muito corrido, eu não conseguia ajudar, mas muita coisa de detalhes, de documentação, né, como que deveria ser feito, a gente ia passando essas informações, e ele, sempre muito esperto, inteligente, foi pegando tudo muito rápido. Né? Mas quando a gente está dentro do negócio, a gente consegue visualizar muitas outras coisas que o empresário de fora ele não consegue visualizar, tá? Não é apenas uma assessoria que vai conseguir resolver a dor do empresário, porque a importação tem diversas etapas, né? Então, que eu acho que são muitos detalhes que tem que ter um olhar bem crítico, e eu acho que nada melhor do que uma pessoa que passou pela experiência de desenvolver produto e passar por esse mercado para poder fazer um bom trabalho, né? E aí vocês começaram a trabalhar com os energéticos, e depois? E não deu certo? Então, o energético, assim, eu acho que ele foi só o começo. O start para mim entrar dentro de um CNPJ, vamos dizer assim. Porque eu acho que se não fosse o energético, se não fosse esse empurrão, eu não teria essa coragem, sabe? Então, esse amigo meu veio e falou assim, não, cara, eu vou te dar uma região para você cuidar, que é o norte do Paraná. Só que assim, é igual a Vanessa falou, a gente com um único produto, aí você vai concorrer com a Ambev, que tem o Fusion, que tem mais de 20 marcas, a Heineken, eles dominam, é deles, e é muitas marcas que os caras têm. Aí eles chegavam lá, falavam assim, se você pegar todo o meu mix, eu vou te dar 50% no energético, porque a briga na época era o energético, né? E assim, você chegava para você entrar num nightclub, aí vamos dizer assim, a Red Bull chegava lá e falava assim, cara, eu vou te dar 180 mil com um contrato de 6 meses. Aí para quem começou com 80 mil, aí você tinha que dar energético para degustação. Você já tava perdendo dinheiro ali, né? E aí, se você pagar a promotora, tudo que você ia fazer, você tinha que tirar dinheiro do bolso. Tá pagando para trabalhar, talvez. Pagar para trabalhar. Aí eu lembro que assim, a gente tava até querendo entrar na rede Mufato na época, e os caras pediram lá uma quantidade de dinheiro, né? Assim, porque é o padrão deles ali, né? Para poder você fazer um contrato, né? A prática do mercado. A prática do mercado. Então, a gente não conseguiu, sabe? Entrar no mercado. A gente ficou só vendendo dentro de lojas de conveniência de posto e açougue e aquela coisa toda. Então, assim, não tinha aquele volume expressivo, né? Então, a gente não conseguiu. Resumindo, de todo o dinheiro que a gente aplicou lá, eu lembro que me sobrou 15 mil reais. Com os 15 mil reais, eu lembro que a Vanessa mandou um link para mim e falou assim, você quer importar tal link aqui. Ela mandou um link para mim do importa-fácil do correio. E esse importa-fácil do correio, ele tem uma limitação de importação. É 30 quilos, a caixa é 30 por 30 por 30, né? E foi isso daí. Então, assim, eu falei, eu preciso importar, mas tem que ser alguma coisa pequena. E senão foi... não vem, né? Pequena, leve, leve. Uma caixa de... Os padrões do Nesses correio. padrões do correio, E qual que era a vantagem do importa-fácil do correio? Eu não sei se existe isso ainda hoje, né? Tá. Talvez deve existir essa mas... modalidade ainda. Porque qual que é a vantagem? Que você não precisa ter o radar, que você não precisa pagar um despachante. Então eles cobram uma alíquota de 60% geral em cima entre o valor do produto e o valor do frete. Então, assim, dessa forma que eu comecei, dentro de 35 metros quadrados. E aí eu comecei a importar essas lâmpadas automotivas. E aí eu ia na Bis mesmo, colocava uma pastinha, colocava nas costas e saía em todas as autoelétricas aí, vendendo. E a minha margem na época era muito grande, né? Porque a importação realmente, mesmo você trabalhando aí com radar, de uma forma formal, né? Pagando todos os seus impostos, ainda é vantagem você trabalhar com importação, porque dá uma margem muito boa. E ali, aquela margem, cara, foi quando eu fui crescendo. Aí dali eu entrei para atender as indústrias de comunicação visual,
com LED para fachada. Aí fiquei bastante anos, né? Porque o nosso CNPJ vai fazer, acho que tem 12 anos nosso CNPJ. E a gente ficou ali atendendo essas indústrias, tanto a indústria náutica, a indústria moveleira e a comunicação visual. Então a nossa primeira frente ela foi dentro das indústrias. De 2019 para cá, a gente mudou um pouco. A gente entrou para atender as boutiques de iluminação. Aí, assim, foi a experiência de ir para a China. Eu também, quando eu fui para a China a primeira vez, eu não tive ninguém que me levou. Cheguei Cheguei lá. Eu ia lá. perguntar para você, como que funciona? Porque os nossos telespectadores, né, Ederson? Normalmente ele deve estar pensando assim, eu quero abrir um negócio, quero importar. E o que eu faço? Eu vou pegar um avião aqui e vou descer lá na China, é isso que funciona ou não? Tem algumas regras. Como funciona? Sim. Como foi a sua primeira vez? Conta pra Não, nós. a minha primeira vez foi assim, a Vanessa ela já tinha ido, ela me deu mais ou menos umas dicas, né? E o que ela falou? Ela falou assim, ó, para facilitar a sua vida lá, pede pro chinês que você tá comprando a lâmpada automotiva, ele ir lá no aeroporto e te pegar. Porque você vai chegar lá, né? Beleza, você fala inglês, mas não é todo mundo que fala inglês lá, não é todo chinês que fala inglês. Só que assim, de 12 anos pra cá já mudou muito. Os chineses, naquela época de 12 anos atrás, era dificilmente. E o inglês era muito ruim, sabe? O sotaque deles, sabe? Hoje tem muitos chineses falando inglês fluente, né? Então eu cheguei no aeroporto, o cara foi lá e me pegou. Então isso facilitou, ele tava com o carro dele lá. E ele já levou algumas lâmpadas que eu pedi, falei assim, não, eu já até, dá pra trazer até dentro da mala aí algumas lâmpadas. Não porque, façam assim, isso. não façam isso, mas eu fiz, né? As lâmpadas que eu trouxe já ajudou a pagar uma parte da brincadeira da viagem aí. Mas foi assim, é a verdade, né? E aí ele me levou no hotel e a Vanessa fez o agendamento do hotel pelo Booking. E foi até engraçado, cara, assim, eu levei um susto, medo, assim, medo, né? A gente chegou no hotel lá, eu cheguei com um cara lá, meu nome não tava lá. E eles reviraram tudo e tal. E Você imagina os o horários. desespero, né? Você já ligou pra Vanessa na hora, Os né? horários. Aí eu me conectei lá, cara, sem internet no celular, eu não tinha chip, nada. Sim. Só cheguei lá com a cara e com a coragem no hotel. E o rapaz estava até saindo. Aí eu peguei e falei assim, não, espera aí pra gente ver o que vai acontecer aqui. O chinês, né? Ele ficou me aguardando ali. E aí eu mandei uma mensagem pra Vanessa e ali com muito custo ela me respondeu. Aí ela pegou e falou assim, verifica se não tá no meu nome. Aí quando foi checar no nome dela, aí eles conseguiram localizar. Aí, você imagina, o avião chegou no aeroporto 10h30, 10h55 da noite, 11 horas. Ou seja, eu tava lá no hotel 00:30. Aí como que eu vou sair aquele horário para procurar um outro hotel? Sim. Né? Então, assim, foi aquele desespero ali. Mas, assim, foi legal, a experiência foi boa. E dessa primeira vez a gente, né, você vai aprendendo com os próprios erros, né? Quando você tem uma equipe que te leva, você consegue adiantar muitas coisas. Você errar menos, você erra menos, né? Porque foi o que eu passei. Chegava lá, eu não sabia pegar um metrô, né? Porque tudo é muito diferente. Você chega lá na máquina, tá tudo no chinês. Aí você tem um lugar lá que você aperta o botão, tal, para daí a máquina ela vir pro inglês, né? Mas até você chegar nesse ponto de descobrir, você já perdeu muito tempo da sua vida, já passou muito nervoso, ficou com muito medo. Porque você chega em outro lugar que é totalmente diferente, praticamente quase ninguém não fala inglês. E os taxistas, então, que na época que a gente ia as primeiras vezes, era táxi, não tinha Uber. Na verdade, assim, continua não tendo Uber na China, né? Lá se chama Didi, e mesmo assim eles não falam inglês. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, ó, carrega o cartão do hotel com o endereço em mandarim e mostra para ele aonde que você tem que chegar. É isso, porque senão você não consegue se localizar. E teve uma vez também que aconteceu comigo, tava eu e uma amiga minha, mas eu já tinha ido acho que umas 4 vezes na China. E a gente deu o cartão para ele levou a gente pro outro lado da cidade, quer dizer, que nem ele sabia ler na língua dele.
Porque, ou seja, lá na China, se eu não me engano, tem mais de 100 dialetos, eu vou confirmar. Então, eles às vezes não se entendem, porque vários dialetos de várias regiões, e eles vão se mudando de uma cidade para outra para poder procurar trabalho, para poder... Às vezes o marido trabalha numa cidade do norte, a esposa no sul. Então, assim, muitos deles não entendem nem o mandarim, nem a língua oficial, para falar a verdade. Aí vira uma bagunça. Aí chegam vocês no meio disso tudo, precisa entender né, para onde vai, como funciona. E quando a gente tem alguém levando a gente, instruindo, que você sabe, não, eu estou num lugar seguro, porque tem um grupo de brasileiros aqui comigo, né? E muitas das vezes as pessoas que vão, os empresários que vão, eles não falam inglês, né? Então, assim, já é outra dificuldade. Você só fala o português. E eles não falam nada de português. Então, assim, acho que a gente, né, acompanhando os empresários, traz uma segurança maior em tudo, com relação à alimentação, a transporte, onde vai ficar, como que vai ser, sair do aeroporto e vai para o hotel, né? Então tem toda E essa vocês questão. fazem esse trabalho hoje de levar os brasileiros lá para a China, a primeira viagem, por exemplo? Sim, então, agora nós estamos lançando uma imersão, né? Na verdade, assim, eu estou trabalhando com mentoria agora e eu vou atender três grupos de empresários, né? E um desses grupos que eu vou lançar agora, que também vai ser um grupo bem pequeno, que eu não quero levar muitas pessoas, né? Agora em outubro, é uma imersão na Canton Fair. O que é essa imersão na Canton Fair? Aquela pessoa que não sabe o que ele vai importar. Ou ele às vezes tem alguma ideia, mas está em dúvida do que ele quer importar, né? Então a gente vai lá para abrir a mente do empresário, porque são 3 fases, é uma imersão mesmo, ele vai estar entendendo, conhecendo um pouco do mercado chinês, ele vai conhecer fornecedores, né, de todo tipo de produto que ele imaginar, tendências, novidades, tecnologia. Ou até tem aquele empresário que, não, eu trabalho com o mercado nacional, mas eu quero importar porque os meus concorrentes estão importando, eu também quero. Então, nós vamos também acompanhar ele para buscar um bom fornecedor confiável, de qualidade, com bom preço. Mas a gente quer pegar na mão desse empresário e ajudar ele com tudo, porque na verdade não é só trazer e importar. E a precificação? Vai chegar no preço legal? Eu vou receber esse produto, mas esse preço está dentro do mercado que os meus concorrentes estão praticando, né? Tem toda essa questão. Questão tributária. A questão tributária, né? Quanto que eu vou pagar de imposto? Como que eu vou organizar o meu capital para poder fazer essa importação? Então, tem tudo desenvolver isso. tanto o produto, mas precisa entender também do mercado, né? Avaliar tudo isso. É uma feira a Canton Fair. A Canton Fair é uma feira e ela São vários produtos diversos. Vários. É muito grande, Jefferson, essa muito feira. grande. Essa feira lá, ela tem... Só para você ter ideia, deve ter assim uns 14 pavilhão. E cada pavilhão, ele tem 2 andares. O pavilhão 1 e o 2. Então, assim, você tem o primeiro andar e você tem o outro andar. Então, assim, cada pavilhão. Então, você imagina. É como você for ali na Expo Center Norte, aquilo ali é um pavilhão. Aí tem outro em cima daquilo ali. Aí é escada rolante, é gente para todo quanto é lado. E eu acho que, assim, uma das coisas que o empresário ele precisa definir é assim, às vezes ele chega na gente e fala assim, o que eu importo? Às vezes ele pergunta para nós, o que eu importo? O que dá dinheiro? A gente sempre responde assim, no que você é bom, né? Qual que é a sua área? O que você Igual, conhece, o que né? você Qual é o conhece? seu nicho, né? Qual que é o seu nicho? Igual tem pessoas que tipo assim, cara, o meu é moda. Aí eu tenho, assim, o meu network é voltado à moda. Eu gosto de trabalhar com moda. Aí existe a fase certa para isso. Que facilita porque ele já tem um conhecimento, né? Aí ele vai importante. nessa fase que só é voltada à moda. Aí lá ele vai ver tudo de moda. Igual, o meu mercado é iluminação. Parte de tecnologia, automação. Agora a feira que eu vou agora em junho é uma feira agora voltado... Inclusive é no mesmo complexo lá. Só que ela é um pouco mais reduzida, né? Mas é na mesma cidade, é no mesmo complexo da Canton Fair. Só que essa feira aí agora ela é voltada só do segmento de iluminação, maquinários, né? Que a gente trabalha com iluminação, né? E a gente também industrializa algumas coisas aqui. Então, assim, a China hoje eles estão exportando, né? Tecnologia também. Então, assim, quando você vai para a China hoje, você tem o produto acabado
E você também tem a possibilidade de importar maquinária de lá, para você começar a produzir. Então, assim, o mercado é muito grande, a esteira é muito grande. Então, você tem como buscar produtos que já é produzido, que já está pronto ali, como você também tem como comprar peças, né, para você montar alguma coisa aqui. Você tem como também trazer maquinários. Então, assim, é muito amplo o negócio, né? Então, assim, o empresário ele precisa definir, né? Aquilo, o que que eu quero, o que que eu vou buscar. E, assim, aí a gente ajuda, né? Então, essa que é a nossa ideia agora. Porque, assim, nós temos uma empresa que já está 12 anos no mercado, a gente tem experiência, a Alpertone, e temos a LED Cor também, que é voltada a painéis de LED, né? Que chega, né, o nosso container aí daqui umas 4 semanas. Né? E aí já estamos agora, vamos partir para uma terceira marca também, no outro nicho de mercado, que daí já é uma parceria também com uma pessoa também que tem uma experiência grande dentro da área, né? E então assim, a gente também tem, né? Fazer sozinho, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então a gente chegou assim hoje já num ponto que nós temos uma experiência e a gente também tem condição de agregar junto com pessoas que têm experiência dentro de outra área, que a gente também não tem essa experiência, mas a gente tem como fazer o investimento e a gente crescer junto e entrar dentro de outras áreas também para atuar, né? O legal da Canton Fair é que ela é dividida em 3 fases. Então, assim, nós podemos dividir assim, que a primeira fase tem eletrodoméstico, tem maquinários agrícolas, tem até veículos. Então, eu estava até relembrando aqui, produtos eletrônicos, equipamentos de iluminação, recursos energéticos, né? Produtos químicos, hardware, ferramentas. Aí já na segunda fase, já entra para materiais de construção e decoração, equipamentos sanitários, né? De casas de banho, móveis, utensílios de cozinha, cerâmica. Aí tem produtos em vidros, tem utensílios domésticos, relógios, óticos, né? Brindes e prêmios. Então, assim, tem diversos produtos para festa. E a terceira fase também tem mais coisas para maternidade, bebê, tem material de escritório, bolsas e malas, tem tapetes, tapeçarias, roupas íntimas, para produtos de lazer, desportivo, turístico, e matérias-primas também. Então, assim, é muito diversificado. E o legal dessa feira, como ela é dividida em 3 fases, ela só é 5 dias. Aí, por exemplo, do dia 15 ao dia 19 é a primeira fase. Aí você chega lá no sábado, que é o último dia, de manhã, ninguém te atende. Eles estão desmontando os estandes, correndo, porque já no dia 23 já está tudo montado para a segunda fase acontecer. É nos mesmos pavilhões. Então lá é tão grande que você consegue alugar até carrinho de golfe, tipo de golfe, para você se movimentar dentro da feira. Esteiras, então é gigante, é milhares de pessoas do mundo inteiro buscando novidade. Ela é separada em 3 fases, então. Em 3 fases, então. Ela não acontece junto. Não acontece junto. Aí, inclusive, que a partir de semana que vem, que eu vou estar enviando os formulários para algumas pessoas que já estão interessadas em participar desse grupo, né? E eu faço eu faço um pente fino do que a pessoa precisa, o que ela espera da feira, o que ela almeja e o que nós acreditamos que nós conseguimos ajudar a pessoa a ter um negócio de sucesso. Porque eu já passei assim, eu vi empresários que estavam com a empresa fortalecidas aqui, embarcou na importação e na primeira importação quebrou. A importação mudou de ramo, talvez? Não, quebrou. Entendi. Quebrou, literalmente quebrou. Porque é esse acompanhamento, esse olhar crítico que a gente passa, que nós vivemos durante esses 13 anos, que a pessoa ter uma organização financeira. Tá? Ela tem que ter um capital de giro organizado, um fluxo de caixa. E como o Kleberson falou, ele começou com 15 mil reais. É possível você começar a importação com esse valor? É possível, sim. Só precisa de ter uma organização aí financeira do seu fluxo de caixa. E a gente consegue explicar certinho para o empresário, olha, você precisa se organizar assim, assim com os pagamentos. Então, assim, é bem detalhado a nossa... né, uma mentoria mesmo que a gente dá pro empresário crescer e ele se desenvolver. Né? E todo o caminho das pedras para ele, né? Sim, e para ele também fazer uma grande escala, porque o nosso objetivo não é ajudar aquela pessoa, eu faço uma importação de pessoa física e vendo no marketplace, avulso, no Shopee, no AliExpress. Não, o nosso já é mais
voltada ao empresário que quer escalar, que ele quer que a empresa dele cresça e desenvolva no nível de conseguir escalar isso a nível nacional. Até portanto que assim a importação, a gente sabe que existe aí, né, várias marcas já consolidadas no mercado. Eu posso trazer um relógio da Rolex, então assim, é uma marca que já tem dono, né? Então assim, você não tem direito dessa marca. Então eu posso trazer um brinquedo da Lego e começar a importar para me revender aqui no Brasil? Não, você não pode. Eu posso trazer os itens aí da Disney? Não pode. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, a primeira coisa é assim, ó, eu quero escalar, eu quero fazer que esse negócio meu cresça, porque o que eu penso é o seguinte, o cara para trabalhar com importação, ele tem que pensar em algo grande, né? Ele tem que pensar em escalar. Eu vou importar pouquinha coisa só para colocar na internet? Dá para ele fazer isso, mas eu acho assim que é um mercado muito amplo, sabe? Muitas variáveis que você tem, compensa, né? A gente vê assim que a vantagem de quem traz um container grande em comparação com quem traz uma carga consolidada é uma discrepância muito grande, sabe? Naquilo que você ganha em questão de custo, né? O custo que você tem para desembaraçar uma caixinha de sapato, né? É o mesmo custo que você vai ter para desembaraçar um container. Então, quem traz mais tem mais vantagem. Só que assim, não faz sentido, né, a pessoa trazer algo, pensar em algo grande para colocar no marketplace, né? Ele pode também colocar no marketplace, mas eu penso assim, a primeira coisa, você criar uma marca, né? Você registrar essa marca para que você consiga consolidar ela no mercado para depois proteger também, né, essa marca. Sim. Então, duas coisas assim que primeiro eu fiz e que eu indico que as pessoas façam. Cria uma marca, pensa numa marca, registra essa marca para você ter a proteção. Exatamente. E também compra o domínio, né? Então, assim, você já tem duas seguranças ali, que é a marca e você tem ali o domínio para você também criar o seu site. E aí é você começar a colocar o produto e pensar em escalar, né? Criar uma forma de distribuição e você também tem que definir, né? Eu vou ser varejo ou eu quero ser atacado? Eu vou trabalhar no B2C, eu vou trabalhar no B2B. Então, assim, o que eu escolhi? Não, cara, eu criei uma marca, eu agora estou importando em grande quantidade, então não faz sentido hoje eu colocar no marketplace, por quê? No meu caso, né? Porque eu tenho as lojas que distribuem o meu produto. Então, assim, eu preciso fortalecer o meu distribuidor. Então, hoje nós temos aí representante aí em quase todos os estados. Não estamos em todos os estados no Brasil, mas né, a gente vai chegar lá, porque a gente tem que pensar também que é o seguinte, quando eu vou abrir um novo estado, eu preciso trabalhar em todos os estados e deixar ele bem alinhado, né? Então, eu também tenho que pensar que o meu estoque, assim, quando eu vou abrir um outro estado, eu já tenho que pensar em ter mais estoque para mim também suprir para aquele estado, porque eu não posso descobrir um santo para cobrir outro, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso daí, né? Esse é o seu fluxo de caixa também, porque eu vejo assim, às vezes tem pessoas que ele erra querer atender o Brasil de uma forma geral, só que o estado de Santa Catarina ele não conseguiu pivotar a marca dele. Então assim, vai fazendo passo a passo, né? E depois, né, o trabalho seu vai gerando esse resultado e você vai conseguir atingir o Brasil todo. E aí você tem que pensar também, toda a sua estrutura também, ela vem crescendo gradualmente conforme, né, as vendas vai crescendo. Só retificando o que o Cleberson falou sobre essas marcas conhecidas aí, a gente, na verdade, poder trazer, só pode trazer quem tem uma documentação registrada da marca autorizando, tá? Entendi. Tá? Vamos supor a Disney, Rolex, iPhone, você só pode trazer essa marca, só pode importar se você tiver uma certificação, tá? Então, assim, eu até escutei esses dias alguém falando aí na internet, alguém perguntando, vale a pena trazer iPhone usado para o Brasil? Não, gente, não pode. O Brasil, ele não aceita você trazer produtos usados para venda, salvo a recessão de carros para colecionadores, que são carros acima de 35 anos de idade, e alguma exceção de algum maquinário que você tem que pedir autorização
para o governo para trazer. Então, há as exceções, mas essas exceções, por detrás, tem toda uma autorização que precisa ser solicitada e certificação de marcas também. Eu fiquei curioso aqui, Vanessa, porque você disse que vai dar uma mentoria, né? Você tem a Isso. mentoria. E quem que pode fazer essa mentoria? Só o empresário ou, por exemplo, se eu estou começando agora, você me ensina, por exemplo, Jeff, eu acho que é melhor você importar isso e não isso, talvez o seu perfil é dessa forma, dentro... Explica para nós isso. Tá. Nós vamos fazer 3 tipos de mentoria, né? Como eu falei. Uma para pessoa que nunca importou na vida, às vezes ela nem tem o CNPJ e ela nem sabe o que ela quer importar. Por isso que eu falo que é importante a imersão na Canton Fair, para você conhecer o mercado, o que tem de novidade, porque às vezes a pessoa não tem nada na cabeça do que ela quer trazer. Que legal. Então, aí a gente vai ajudar. Aí eu vou falar, olha, eu quero trazer essa caneca, Vanessa, então tá bom, olha, para você importar essa caneca, lá, o mínimo que você tem que comprar é 50 mil canecas, por cor, tô dando um exemplo. Você vai dar toda vai explicar tudo. Tudo. Outra coisa, você quer que seja a sua embalagem com a sua marca? Então tá bom, vamos desenvolver a sua embalagem. Já vem na caixinha. Já vem na caixinha. Aí tá, o custo com a embalagem, com a sua logo, vai custar X lá na China. Com todos, aí eu vou passar para ele, você pagando todos os impostos, uma previsão, tá? Por quê? Por causa da oscilação do dólar e do valor do container. Para você ter ideia, há 2 semanas atrás, o container de 20 estava $2.500. Eu acabei de fazer 2 cotações aqui para comparar o preço. Está chegando por $7.000. De 2 semanas para cá, de $2.500 para $7.000. Então, isso no preço final do seu produto, se ele não tem um valor tão agregado, vai pesar muito. Porque o container, ele é individual? Ele é individual. Ele não tem compartilhado? Não, sim, tem, mas o que a carga consolidada. A carga consolidada. Consegue também fazer dessa forma. Consegue. Só que a diferença da carga consolidada, que ninguém fala, tá? Ninguém fala nas mídias sociais, todo mundo fala, vamos trazer no container compartilhado, a gente traz no nosso container e divide. É assim, divide as despesas entre todo mundo. Essa carga, quando ela é consolidada, ela chega pagando armazenagem, tá? Eu até brinquei hoje com o pessoal lá do Porto, que aqui o Porto de Paranaguá não pertence a um grupo chinês. Então, o Porto de Paranaguá está com as taxas bem altas em comparado com o Porto de Santos. Então, assim, uma carga minha, assim, que eu queria trazer num container na carga consolidada... Porque eu falei, vamos minimizar esse custo, porque tá muito caro o container, né? Por causa dessa questão do imposto que vai aumentar dos carros elétricos. Então, tá todo mundo alvoroçado. Então, tá faltando container no Brasil. Para vir, não para ir. E aí, ele falou, olha, sua carga vai chegar pagando aí de armazenagem porque é por período. O primeiro período é R$10.000. Então, todos esses custos a gente coloca na balança e ajuda o importador a analisar. Aquela importação é viável para ele ou não? Não, Vanessa, caneca não é viável para mim. Só que você foi lá na China, fez a imersão e você viu 5 tipos de produto que você poderia trabalhar. Só que é o seguinte, você vai vender para quem essa caneca? Eu tenho uma lojinha que eu vendo de tudo. Então, peraí, vamos adicionar caneca, xícara, pires, legal, colher, taça, e você vai prato. dar essa mentoria, vai explicar tudo. Vou explicar tudo para ele. Tá? Aí tem muitas pessoas na área de confecção, que é uma área bem, assim, detalhista. Você tem que estar atento. Como que você vai negociar? E que você tem que... o que eu vou lá fazer? Às vezes a empresa ela tem uma equipe lá, tem as estilistas. Esse é o empresário que ele já produz no mercado nacional, mas ele quer fazer alguma coisa fora do Brasil. Eu vou lá e vou implantar a cultura importadora para o empresário e para os funcionários dele. Porque a mentalidade tem que ser mudada. Porque quem trabalha com moda, a coleção muda sim. É verdade. Imagina eu importo hoje um vestido vermelho que está na moda. Só que demorou a desenvolver, ele vai chegar daqui 6 meses. Quando 9 meses esse vestido chega aqui. O vestido do vermelho, a moda já passou. Você compra jaquetas e aí faz calor, né? Faz calor. Aí o que acontece? O que resta para esse empresário? Tentar vender num saldão, numa liquidação, se vender. Aí o que acontece? Ele vai olhar lá, cadê o dinheiro do caixa, o dinheiro do fluxo de caixa dele, o capital de giro?
tá em vestido vermelho que não foi vendido, que chegou fora da estação. Então, esse é um outro tipo de mentoria que eu vou dar para o empresário. Então, assim, são mentorias diferentes para cada nível de empresário. Um que está começando, que ele não sabe o que importar, o que já atua no mercado nacional, e o terceiro, que ele tem um dinheiro para investir, ele sabe o que ele quer importar, e a gente também vai direcionar ele para buscar um melhor fornecedor, o melhor preço e a melhor qualidade. E aí, Eder, Bem completo, né? você Bem quer importar o que, Eder? Eu tô pensando aqui, a gente vai importar alguma Já tá coisa, né? pensando? Até o Vamos final lá do na China, episódio, a vamos gente fazer importa essa alguma imersão. coisa. Eu tinha uma pergunta assim, é diferente o processo de importação para cada segmento? Ou seja, eu importar caneca, é diferente o processo para quem importa moda? Funciona assim na prática? Assim, a questão do imposto é diferente, tá? Porque existe a NCM, que todo mundo conhece, né? Ela tem um código que você consegue ver quais são os impostos que incidem sobre aquele determinado produto. Então, essa é a diferença, tá? E certo tipo de produto, você precisa de uma licença do governo para importar. Por exemplo, pneu. Você precisa de uma licença para importar, você precisa de uma autorização do Inmetro para poder importar, tá? Então tem toda uma documentação para importar pneu. E depois você tem que comprovar para o governo que você vai ter que fazer uma destinação dos pneus velhos também. Ok, Então entendi. tem toda essa característica. Produtos na área de saúde, precisa da Anvisa para importar. Então, tem todos esses detalhes. E, às vezes, a pessoa não se atenta. E ela vai e importa sem essa licença. O que acontece? Essa mercadoria chega aqui, Fica apreendida. fica apreendida, tá? Geralmente, quando é licença para a Anvisa ou Inmetro, muito difícil o governo, a Receita Federal, liberar essa carga. E isso o chinês não vai falar pra ninguém isso aí, né? Não, vender. ele vai falar Ele para só vai você o vender. seguinte, tá tudo certo, vai dar tudo certo, Então. eu tenho todas as licenças, ele tem a licença dele lá. Lá, né? Não significa que ele tem, você precisa ter a sua documentação tudo certinho aqui para você trazer essa importação. E é importante ter um despachante, né, também aduaneiro, né? Sim, sim. Qual que é o papel dele nessa importação? Vocês têm alguém que vocês vão indicar também na mentoria? Né? Tem toda essa parte aí, né? Só pegando aqui Claro. um pouco da questão do Inmetro aí, Sim. igual placa solar, por exemplo. É um produto que você precisa ter a licença no Inmetro. Você precisa homologar, né? A gente chama de homologação. Aí você precisa homologar esse produto no Inmetro. E a homologação ela é por CNPJ. Então, assim, eu estou importando lá da empresa A, ou IB. Então, assim, ele vendeu para um outro cara aqui no Brasil e esse cara está importando. Só que ele tem a licença dele. Eu preciso, por mais que seja o mesmo exportador, o mesmo fornecedor, eu preciso ter a minha licença, né? Sim. E o segmento de iluminação, por exemplo, existe, por exemplo, alguns laboratórios lá na China, que é o TUV, né, TUV, que ele é credenciado no Inmetro. Então, isso acaba facilitando também, porque assim, em vez de eu trazer esse produto para ele vir para o Brasil, para mim procurar um laboratório credenciado aqui, eu posso também fazer esses testes em laboratório lá na China. Então, assim, isso Então já vem validado, vamos dizer assim. aí a documentação vem, então assim, eu já ganho um tempo aí e também custo, né? Isso, eu ia Então, questionar justamente, o custo é diferente? Porque daí assim, imagina que a placa solar eu preciso trazer 2 amostras para mim poder colocar num laboratório aqui. Então, Certo. assim, se eu consigo homologar lá, num laboratório credenciado lá, eu já não tenho esse custo de trazer essas 2 placas para homologação. Então, quando eu for trazer, eu já vou trazer algo certo, eu vou trazer um container, então você começa a perceber que assim, a importação, ela é mais assim visada para questão de escalar mesmo, porque você vê que você tem vários custos, né, assim, para você trazer uma homologação, por exemplo. Vou trabalhar com iluminação. Então, trazer o produto em grande quantidade, igual a Vanessa falou. Você vai trazer aí uma carga consolidada. Você já chega pagando taxa de armazenagem. E o que é diferente do container fechado? Que o container fechado ele já tem uma carência. Quando ele chega no porto, ele tem uma carência de 10 dias que você já não paga nada. Olha só que diferença. Então, assim, o cara que está trazendo consolidado ele já chega pagando. Já chega pagando. E o cara que está trazendo o container fechado, ele tem 10 dias para liberar e ele tem, eu acho que tem algum termo, né? Aí, desse tempo que não cobra. E geralmente a primeira importação ela leva mais tempo para ser liberada.
Sempre a primeira importação do importador. Ela sempre leva mais tempo. Mas isso sempre na primeira, independente do segmento. Sim, Independente sempre. do segmento que Sim, ele vai importar. independente do segmento, sempre ela vai cair no canal vermelho. Entendi. Interessante, né? É porque assim, você não tem um histórico, você não tem um background com a Receita Federal. Às vezes um CNPJ novo também. E querendo ou não, assim, a gente sabe que a importação, tem gente que usa, assim, a importação para fazer coisa errada, né? Então, assim, o governo ele fica muito em cima de todo o dinheiro que você manda para fora. Então, assim, se você mandar dinheiro para fora e você não dizer para a Receita Federal por que esse dinheiro está indo para fora, aí fica fácil, né? Você só mandar dinheiro para fora, não precisa justificar E você nada. tem um prazo para você tem um prazo para justificar, essa saída desse dinheiro. Então, se você mandou esse dinheiro lá para fora, às vezes acontece de ter um atraso. E então, assim, eles te dão um tempo. Aí você vai fazer um novo contrato de câmbio. Só que, assim, aquele prazo daquele primeiro contrato que você fez e você ainda não trouxe aquela mercadoria, eles vão chegar lá na frente e eles vão falar para você o seguinte, ó, teve uma importação que você fez há 6 meses lá atrás e ela não chegou ainda e você mandou esse dinheiro para lá. A gente quer saber. Então, assim, eles te dão mais um outro prazo. E os próprios bancos, quem faz essa cobrança em cima de você? São os bancos. Né? O governo está cobrando o banco e o banco está te cobrando. E se você não fizer isso, eles vão te bloquear, você não consegue fazer contrato de câmbio. Né? Então, assim, a Receita, ela vai tendo todas essas informações. E ela vai ter informações também, assim, tem pessoas que ele começa a importar de uma forma certa, ele começa a usar o NCM certo para aquele produto, aí o produto chega, é liberado, aí ele pensa assim, cara, o meu container só tá dando canal verde, né? Aí ele pensa o quê? Não, agora eu posso ir lá e trocar um NCM para me pagar um menos imposto de um imposto de importação. Ou talvez aquele NCM, o IPI dele é mais barato. E assim, o cara vai fazendo esse tipo de coisa, aí a Receita vai e pega ele lá na frente. E aí o histórico dessa pessoa, ela começa a ficar cercada. Então assim, aí o container da pessoa chega, já começa a dar canal vermelho. E aí a pessoa lá na frente vai precisar do quê também? O monitoramento que a Receita Federal faz em cima também é do seu radar. Então, eles vão te dando uma limitação. $150 mil para você importar durante um período. Porque isso aconteceu com nós, né? A gente começou com radar, né, com limite menor, e depois a gente foi crescendo. Qual é o limite mínimo? Assim, a partir de quanto? 50 mil? O limite mínimo hoje é o radar expresso, né, Vanessa? Que é de $50 mil. Só que assim, pensa que você tem $50 mil para você gastar num período de 6 meses. É como se fosse um cartão de crédito. Okay. Então, assim, se você gastou tudo ele agora no mês de janeiro, esse crédito só entra para você em junho. Então, assim, durante esse tempo, você não pode importar mais, porque você usou todo o seu limite. Então você tem um prazo. Tem um prazo também. É que, na verdade, igual eu estava falando, as empresas, a gente vai monitorar isso com os empresários, porque as assessorias, elas vão te ajudar até de uma certa forma, mas todos os detalhes e todos os problemas que nós já passamos é experiência. Tá? São 13 anos de experiência com comércio exterior. Eu cometi um erro bem grande, assim, né? Assim, não é que eu cometi, é que eu esqueci. Na verdade, eu não planilhei. A gente tem que planilhar tudo. E eu esqueci. A gente tinha 2 CNPJs, 2 empresas importando $150 mil a cada 6 meses. E aí chegou eu trouxe uma carga. Quando a gente trouxe, nós não tínhamos limite para registrar essa carga. Então, foram vários problemas. Primeiro, meu estoque estava indo embora. Eu tinha pedido de cliente para entregar, a minha mercadoria estava parada no porto, gerando armazenagem, tá? Que você está pagando a armazenagem, e eu não tinha limite do radar, porque o meu radar eu tinha estourado o meu limite. Então, a gente tem o quê? Pleitear para a Receita Federal, para que ele venha a aumentar o seu limite. Então, nós ajudamos também com relação a isso, a organizar, a explicar direitinho como que ele vai acompanhar, organizar isso, porque $150 mil, dependendo do produto que você importa, é muito pouco para você gerar venda. E aí você já vendeu muito, você vai ter um problema aqui com o consumidor ou com o distribuidor, né? Distribuidor, isso. E tem muitos erros que acontecem
durante o percurso, que às vezes aquele seu assessor, aquela assessoria lá de comércio exterior, que eles vão te cobrar uma taxinha, e, mas é baratinho, eles vão resolver para mim, mas vai ter muitos erros lá, e com certeza, no comércio exterior, assim, qualquer erro gera multa. E a multa é você pagar. Além de você pagar, perde tempo. Quanto mais tempo fica, mais erro tiver em qualquer documentação, sua mercadoria vai ficando parada. Porque você não vai ser mais prioridade para a receita, a sua carga, porque tem muitas cargas chegando. Os seus documentos chegaram errado? Tem que ajustar, tem que arrumar? Então tá, vai custar isso, isso e isso. Tá? E tem um tempo ainda. Tem o tempo, tem o valor, tem o custo para organizar, tá? Se ele aceitar, né, aquela correção. E às vezes os empresários, ele contratou uma assessoria lá, eles falam, sua carga tá parada. Não sei por que ela tá parada. Né? Eu não sei o que aconteceu. Eles não vão te falar, você vai ter que pagar essa. Mas por que eu tenho que pagar essa multa? Olha, você tem que pagar, senão sua carga vai ficar presa, vai gerar mais armazenagem e começa a colocar aquele medo. Então, assim, a minha mentoria é isso que eu quero falar. Eu quero explicar, pegar, Jefferson, é assim, eu vou te ajudar a importar. Eu vou te ensinar vou te levar lá primeiro. Vou te levar, vou pegar na sua mão. Você vê o que você quer. Você vê o que você quer. Todos esses erros aqui que eu já passei, que muita gente passa, pode ser evitado. Tem que prestar atenção com esse cuidado dessa documentação, porque o empresário ele tem que entender um pouco do que é o comércio exterior, o que está se desenvolvendo, para ele não se perder e ninguém falar qualquer coisa para ele e ele acreditar e tá tudo certo. Porque qualquer perca financeira de tempo com a importação é tudo em dólar. Você está perdendo em dólar, não é em real. E talvez é isso aí que desanima muitos empresários a não realizar a importação, porque começam errado, né? Começam errado, tem que começar certo. Ele já leva uma multa de cara, já tem um problema lá no porto, enfim. Aí a pessoa vai desanimando, talvez cria um monstro, né? Uma preocupação enorme, e aí fala, vou parar com isso, né? Melhor parar. Teve um exemplo aí de uns empresários, um grupo de investidores bem grande aqui em Maringá, alguns anos atrás, e eles importaram veículos. Tá? E eram veículos importados, caros, e eles trouxeram para o Brasil. Quando chegou no porto, inclusive trouxeram até o Porto Seco de Maringá. E o que acontece? Faltava documentação, a documentação não estava certa. E esses veículos caríssimos ficou parado na Receita. Muito tempo, perderam, caiu em canal cinza. Canal cinza, na hora que cai em canal cinza... Eu te dou vários lenços, começa a chorar, porque é triste, você perdeu sua carga, você perdeu sua mercadoria. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí ficou anos e anos e anos, aí depois de uns 5, 6 anos que estava virando sucata ali no Porto Seco, no pátio, aí a Receita liberou para ir para leilão. Né? Foi para leilão, só que o dinheiro do leilão não pagava nem a armazenagem do Porto Seco, dos 5 anos que ficaram armazenados esse carro lá. Ele fica gerando... Faltou assessoria. Cada 10 dias ele entra no ciclo tinham uma novo, assessoria, né? Eles tinham assessoria, então é isso que eu estou falando, eles tinham uma assessoria, então faltou detalhes, tá? Dessa assessoria de ajudar completamente certinho com esse acompanhamento, e também uma das questões, né, pode ter sido, né, que tem vários boatos, né? Foi a questão de onde veio o dinheiro para importar esses veículos. Então, todos os sócios têm que estar certinho, né? Então, assim, é muito delicado. Então, todas essas questões de onde vai sair o dinheiro, como você vai colocar, como que você vai abrir o QNAI da sua empresa para ser uma importadora. Isso daí a gente dá o passo a passo e a gente ajuda isso. Essa questão tributária é importante também ter um bom contador, né, Sim. Vanessa? Porque precisa saber como que essa mercadoria vai entrar aqui, como vai ser a tributação. Né? Um bom despachante também, né? Um bom despachante também. Esses são os dois profissionais que vocês acreditam que são essenciais, ou tem mais algum assim? Não, eu acho que a né? assessoria, que é essa que a gente quer ajudar, porque na verdade nunca foi o nosso foco, porque nós temos 2 empresas, assim, né? Temos a Alpertone que, assim, sucesso para nós, assim, foi muito bom. Mas eu quis mesmo ajudar porque eu tô vendo muita coisa sendo divulgada na internet e tem muita coisa que eu falo, meu Deus, como que a pessoa tá falando isso? Muita coisa vaga, né? Muita coisa vaga, muita informação que nem é verdadeira. E assim, o despachante é essencial. Eu tenho assim um despachante de confiança muito bom, tá? Ele é lá de Paranaguá.
não é daqui de Maringá. Eu gosto muito dele pela seriedade, ele cobra um valor muito justo também, e ele é muito certo, ele é muito experiente. Você tem que ter um excelente despachante. E tem que estar lá no porto. Ele tem que estar lá no porto. Se acontecer algum probleminha, ele está lá. Se acontecer algum probleminha ali no aeroporto de Curitiba, ele está ali para resolver. Então, isso é muito importante. É interessante porque você vê que são vários detalhes, eu acho que realmente, igual o Jefferson levantou aqui, usando o gap dele, os empresários, muitas vezes também, eles ficam meio inibidos, né? Eles assistem vídeos na internet, como você falou, a internet é bom porque propaga informação, Sim. mas muitas vezes é vago, vem pela metade, né? Vem enviesado, então vem vários problemas juntos. Sim. E aí acaba justamente, ele pega uma informação, né, de entrever, vamos dizer assim, não faz certo. Tem algum segmento que vocês já atuaram que vocês não voltariam a atuar hoje, por exemplo? Desenvolver algum produto? Esse eu não desenvolvo mais. Trabalhar com energético, né? Esse eu não quero Eu mais acho que esse fazer. segmento aí alimentício, eu acho que não é para mim. Não é. Então, eu acho que seria um segmento que eu não encararia Não mais encararia mais, né? Eu acho que a pessoa, eu quero importar sapato. Se ele tem aonde colocar o sapato, se ele tá dentro desse ramo, é ótimo para ele, mas para mim não é bom. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Sim. Né? Então, assim, o empresário ele tem que entender, né, se ele consegue vender aquele produto que ele quer importar. Não adianta nada eu trazer mala de viagem, porque tá todo mundo comprando mala de viagem, então eu quero trazer, mas espera aí. Aonde você vai colocar isso para vender? O seu preço vai ser competitivo? Você tem uma marca para você, né, vender esse produto? Você tem cliente. Você tem cliente? Porque trazer por trazer sem marca, tem muitas aí. Em todas as lojas de departamento que você andar aqui em Maringá, nos chinesinhos, né, que o pessoal fala no Paraguai, tem mala sem marca. Então, assim, isso daí, você tem que ver se é um bom negócio para você esse determinado produto. Então, né, para nós, o energético não foi bom. Mas pode ser que para um mega empresário aqui, que está num ramo de alimentício, que ele tem uma rede de supermercado e ele quer desenvolver uma marca de energética, ele tem aonde distribuir, então para ele é ótimo, né? No caso, o que a gente está dizendo aqui, basicamente, é interessante, todos os segmentos são válidos, mas depende muito também da área em que você atua, porque você tem que ter um canal de distribuição, né, que funcione, porque criar talvez do zero, você empata o produto. Empata o produto, Né? Se você traz uma carga grande, você empata o produto. Então você tem que conhecer o nicho, ter um canal de distribuição que faça sentido. Importante, né? Exatamente. E às vezes até para implementar, digamos assim, eu acho que é até mais fácil para quem está na área implementar, digamos, um produto novo, traz desenvolvido, né? Isso. Ou aprimora, ou traz um maquinário, algo nesse sentido. Ele colocar ali faz mais sentido que ele começar do zero algo que ele não conhece. Então, aí, no caso, entra a assessoria para ajudar ele a entender isso. E também, vamos supor, você já tem uma empresa e você, igual eu falei, você já importa um certo tipo de produto. Já tem uma marca. Já tem uma marca. Sim. Vamos supor, eu importo agenda. E eu quero, só que eu produzo aqui no Brasil. O que eu posso agregar da importação para aumentar o meu leque de produtos, para aumentar o meu faturamento? Traz régua, calculadora, lápis, que entra nesse segmento de papelaria. Sim. É só um exemplo, né, que eu estou dando. Porque aumentando o leque de produtos, com certeza seu faturamento vai aumentar. Né? E aí a empresa vai crescer também mais rápido, né? Mas seria uma coisa importante que você mencionou assim, o valor que chega aqui, né? A pessoa tem que fazer uma análise para saber se vai compensar você trazer o produto. Talvez você produzindo no Brasil, às vezes você consegue também agregar um valor, mas vai ter que ter esse estudo, né? Tem que ser algo bem planejado para depois não ter problema também, né? Senão, como eu digo, o molho está mais caro que o peixe, né? Vindo para cá, né? É aquilo que eu falo assim, o Jefferson, a pessoa tem que conhecer o mercado que ele vai atuar, né? Porque, por exemplo, meu mercado de iluminação, né? Já aconteceu, né? De eu importar produto e quando o produto chegar aqui, aí eu perceber que o meu preço está bem mais caro do que os meus concorrentes. Então, assim, você precisa fazer essa pesquisa, essa precificação de uma forma certa, né? Foi coisa que a gente errou lá atrás, né? Então, hoje a gente sabe que, assim, existe o pulo do gato, tá? Lá na China. O pessoal fica pesquisando muita coisa pelo AliExpress, o Alibaba. E, assim, existe muito atravessador, né? Mesmo lá na China, o cara tem um escritório. E até engraçado que
os caras, eles são bons, sabe? Eles sabem fazer um negócio de uma forma profissional. Ele pega você, eles locam um carro muito top, leva você nos melhores restaurantes, aí ele leva numa fábrica de um amigo dele, né? Como se fosse a fábrica dele. E é mais ou menos assim, né? Então, assim, hoje nós também temos uma pessoa que trabalha para nós lá na China, então isso também, né, ajuda, facilita. Então, é essa experiência toda aí que a gente quer trazer para o empresário, né? Então, assim, ó, vai ter alguém que vai cuidar lá da sua carga, vai inspecionar, porque, assim, às vezes a amostra, quando ela chega aqui, é muito bonito. Aí depois lá na fabricação, talvez uma impressão ela pegou no lugar errado. Era para ela pegar na lateral, na hora de imprimir lá no laser, ela pegou em cima do lugar é onde que o produto vai ficar à mostra. E o chinês, ele não quer nem saber, ele te manda isso aí. Agora, se você tem uma pessoa lá para inspecionar a carga, o cara vai fazer um vídeo para você, vai falar assim, ó, cara, não tá de acordo. E quando o produto vem de uma forma que você comprou um determinado produto e não veio com a qualidade que ele te apresentou, acontece isso aí também? Acontece demais. E aí depois, como faz? Tem que devolver a mercadoria ou não? Aí eu fica por isso mesmo. Então, Não tem como. mandar de volta não tem como. E aí você vai ter que entrar num acordo. Ou seja, se você viu que o cara, ele realmente é uma fábrica, que ele tá muito tempo no mercado, que não é só um atravessador, porque se for um atravessador, um cara que é simplesmente um trader lá, se ele vê que a conta é muito cara, ele vai virar as costas e vai falar, é melhor eu perder esse cara e partir para outro, porque assim, ele não tem compromisso com nada. Essa que é a diferença. Então tem muito trade lá na China. E agora, assim, quando você trabalha com uma empresa, que você tem alguém lá que foi lá, realmente pegou a documentação, porque assim, você vê a fábrica também, não quer dizer que aquilo ali é tudo. Pode ser que é daquele cara, pode ser que ele trabalha ali, pode ser que ele nem trabalha, pode ser que tenha um acordo ali só. Agora, assim, quando você tem uma pessoa lá na China, no caso que trabalha para nós, essa pessoa, ela pega documentação. É a mesma coisa que você, né, quando pega a documentação CNPJ de uma empresa, você consegue entrar e ver o histórico da empresa, ver se ela é verdadeira, tem o site do governo que você consegue ver, fazer uma pesquisa mais traz uma segurança. Fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre aquele CNPJ. Os nomes por detrás também daquele CNPJ. Quem são essas pessoas? Então eles conseguem ver isso lá também. Então eles pegam e falam assim para nós, cara, pode comprar dessa empresa. E sabe quem são os concorrentes também para trazer um preço melhor para você? Sabe também, porque assim, a pessoa que está ali, o chinês, ele conhece o mercado que ele está atuando, ele conhece, ele é local, né? Então assim, ele conhece tudo que está acontecendo. Então ele sabe ali, né? Todos os detalhes do negócio. Quem é bom, quem é ruim. Que a gente não conhece, porque assim, a nossa viagem lá ela é muito corrida. Você vai lá em 10 dias, você não consegue fazer nada. Então você veja as coisas meio que por cima. Mas normalmente você já tem o seu distribuidor, quem você já conhece, né? Sim. Assim, eu tenho os meus distribuidores, os fornecedores, mas sempre assim, a gente está buscando algo novo. Então sempre vem um fornecedor novo, uma coisa diferente. Que vai mudando muito também a questão da LED, né? Porque assim, o meu mercado de iluminação é gerar tendência, né? Criar tendência. Então assim, é igual moda. É praticamente, a iluminação é quase que igual a confecção. A confecção é mais rápida, mas a iluminação, ela também está sempre evoluindo, né? Então a iluminação, ela veio lá da lâmpada fluorescente, aí depois veio o LED de filamento. Rodapé que tem lâmpada. Aí depois veio o LED SMD, aí já tem um LED COB. Então assim, é toda uma evolução. E assim, vai acontecendo rápido, as coisas estão acontecendo rápido. Então nós precisamos, hoje a gente estamos olhando o que está acontecendo no mercado, mas nós temos uma pessoa lá que também vai em feiras que a gente não conseguiria ir em todas essas feiras, porque é muitas feiras lá que acontece em vários locais, né? Lá tem um local lá que só é para iluminação, pessoal da China mesmo. Aí depois tem uma outra feira de iluminação que ela é mais internacional. Então nessa feira mais local, assim, aí tem outra em Hong Kong. Então essa mais local lá, você é o chinês negociando com o chinês. É até difícil para nós, internacional, ir, né, de fora, de outros países, ir nessa feira, porque é bem provável que você não vai encontrar quase com uma pessoa lá que fala inglês. Porque são pessoas, assim, fábricas, venda deles entre eles mesmos. E aí, quando você manda esse chinês lá, ele começa a descobrir outras coisas diferentes, preços diferentes. E ele começa a te dar uma visão. Te dá uma visão. Sim, e que na verdade, assim, quando a gente fala em feira, tem milhares. Porque
Por que que todo mundo fala da Canton Fair? Todo mundo fala da Canton Fair. Porque a Canton Fair é a porta de entrada. Para quem nunca negociou nada, mas para quem já está no mercado... É a maior. Não, ela é a maior. Ela é Ela é a maior. E ela tem todos os segmentos em um local. Em um mesmo local. Porque as outras feiras, cada uma é uma região. Ah, eu quero uma feira só de têxtil. Tem. É uma feira para cerâmica. Tem. O que a feira dificulta para quem é internacional também, Sim, né? porque Daí- e é muita feira. Então, assim, todo dia tem feira lá. Porque isso movimenta muito lá para eles também. E eles precisam. É muita gente naquele lugar, é muitos países e eles precisam vender. Sim. Né? É Então, aquilo, eles têm que ter uma distribuição terrível, né? terrível. Bom, acabando o nosso tempo aqui, né, Jeff? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, perguntar? Não, eu O queria... que você vai importar? Fala para nós. Rapaz, eu não pensei ainda não, viu? No podcast passado nós falamos muito de bicicleta aqui, A né? gente falou de bicicleta. O Eders falou que nós compramos 2 bicicletas, estão paradas em casa, né? Paradas. A gente Meu não Deus. gente faz exercício. Não fez uma boa Talvez a gente pode vender bicicleta. Já pode começar com essas duas, né? Já tem as elétricas agora É também, verdade. né? Que é diferente, Verdade, né? já é um nicho diferente. Já tá um pouco mais à frente, né? Mas eu queria, assim, parabenizar vocês, tá? Eu conheço o trabalho de vocês, né? obrigada. São excelentes profissionais, empresários aqui de sucesso em Maringá, que eu tenho certeza que, como vocês disseram, já entraram em vários estados, né? E com certeza vai entrar em todos os estados Amém. no Brasil. E agradecer vocês pela presença, né? Pela aula que vocês deram aqui para nós. super aula. Nós falamos aqui de bastidores, então hoje os bastidores relacionados à importação. Então vocês deram uma aula sensacional para nós e eu quero participar do seu treinamento, viu, Pode Vanessa? deixar. Eu quero tá participar ficando do seu pronto treinamento. já, tá ficando pronto. Essa semana E- já tá. E fica aí para os nossos ouvintes, né? O convite para acompanhar aqui nas redes sociais, né? Nós vamos colocar os links deles aqui na descrição do vídeo para Legal. vocês acompanharem, conhecer o Sim. trabalho deles também, né, Jefferson? É um trabalho sério, né? Trabalho E para super quem quer sério. começar na importação, tá aí. O caminho é É. aqui, a Vanessa e o Klebers. Exatamente. Já estão há mais de 13 anos, né? Mais de Vocês 13 disseram. anos. São formados, são especialistas, né? Claro. Bateram muita cabeça para chegar Nossa, até aqui, né? Muito. Então sabe todos os caminhos para você Sabe, trazer sim. algo com segurança, né? Fazer uma Sim. importação certa e também manter a empresa aqui, que é importante, né? Não só importar, mas também vai dar dicas aí para o Dica empresário para ele poder continuar com o empreendimento. Show de porque bola. é Ô, Jefferson, fala um muito pouquinho bom. para nós do livro. Sim, Verdade. eu quero mostrar aqui, nossos ouvintes, né? Esse livro aqui, não sei se é nessa câmera aqui, Chico. Esse livro é um livro muito interessante, tá? Eu comprei recentemente, é um e-book. O autor é Carlos Araújo. Importação sem segredos do zero ao seu armazém. Um livro Legal. muito interessante, que Muito ele traz bacana o o passo a passo aí da importação. Ele traz muitas informações até chegar aqui a mercadoria, como ele diz aqui, né, do zero ao seu armazém, de lá até o armazém. Ensina tudo aqui, a parte jurídica, tributária, toda essa legal. parte administrativa, dá algumas dicas também, como que você faz as compras, né? Então fica aqui o nosso anúncio, nossa Essa sugestão Nossa de leitura. sugestão. Então, acho que- Sim. e um livro interessante. Mas fica a dica também para vocês que estão acompanhando aqui fazer o treinamento, a O mentoria aqui livro é da Vanessa, teórico, agora a prática. né? a gente é muito bom porque a gente aprende. Traz Nós nunca algumas paramos, dicas, né? nós nunca É. paramos de estudar. Nós nunca paramos de estudar, né? A gente sempre está estudando, sempre está fazendo curso, sempre está se aprimorando, porque tudo está evoluindo muito rápido. Então, e as leis também ficam mudando também, Sim, O as leis mercado aqui já alfandegárias muda, né? também mudam É um muito. mercado exterior muda ainda mais, Muda né? ainda Uma mais. velocidade muito maior, né? Existe duas formas de se aprender as coisas, né? Você aprende com seus próprios erros e Verdade. com os erros dos outros, né? Então, É quando verdade. você vai para o caminho dos seus próprios erros, você demora mais, né? Então, E quando custa você mais. custa mais, custa mais. leva mais tempo, mais dinheiro, você Sim. perde muito. É por isso que é Agora, importante a mentoria, né? aprender com os erros de quem já errou, você encurta o caminho, né? Então, é isso que a gente quer passar. Exatamente. Porque Isso ninguém é ensina importante. ninguém, não existe uma faculdade para ser empreendedor, para ser empresário, Isso. né? Então, assim, fica a dica aí, né? É verdade, pessoal? você falou uma coisa importante, Né? né? Eu Não, falo ninguém que, ensina. principalmente eu falo assim, no direito, né? A gente não aprende a ser empreendedor. Não, A gente não aprende a faculdade de aprende. direito. Você vai tornar um advogado, mas você talvez não vai ser um empreendedor, porque não te Exatamente, ensina isso. não te Não vai te ensina. ensinar a fazer a venda, né? Não Então eu ensina. falo que todo mundo vende.
Hoje você vende prestação de serviço, ou né, um Exatamente. objeto. É verdade. Uma ideia. Exatamente. Tudo é venda. E a mentoria ajuda muito nisso, a dar uma direção para o empresário. E Eu acho principal, muito né? bom. Trazer algo com segurança, né? Sim. Porque você já começa certo, você vai evitar bastante riscos e prejuízos. E, lógico, vai ter um problema ou outro, mas como você disse, né? Vai estar ali para auxiliar, vai estar passando por cima desse problema, né? Exatamente. Algum problema vai ter. Vai ter. Mas o importante é que você, como o Kleber falou, vai cortar o caminho, Vai né? cortar o caminho. Isso que é importante. E faculdade não ensina isso, né? Não ensina. Não tem. Faculdade não ensina isso. Ensina. Bom, eu queria muito agradecer vocês também por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer conhecer vocês, tá? Conhecer o trabalho de vocês. Foi super incrível, né, Jefferson? Sensacional. Eu e o Jefferson, a gente aposentou a bicicleta, mas talvez a gente vai falar sobre importação depois, né? Com certeza. Nós que agradecemos essa oportunidade, né, de estar A aqui gente agradece. A gente falando crê um pouco que da nossa vai experiência. conseguir agregar alguma coisa, né? Com certeza, vai ser muito útil para quem está querendo iniciar, né, no empreendimento, algumas informações que vocês trouxeram aqui, para mostrar para o nosso público que não é impossível você realizar uma importação, desde que você faça certo, né, do dentro certo. com profissionais que já estão acostumados. Isso que é importante. Sim. E esse é o caminho, né? E a mentoria está aí, né, Vanessa? Tá. A pessoa aprende tudo e ela Que consegue depois seguir também. Sozinha, se ela quiser. Vai ser muito bom essa mentoria. Show de bola. Bom, obrigado mais uma Obrigada. vez. Jefferson, mais um episódio. Valeu, Nosso Alex. quarto episódio? Obrigado. Quarto episódio, né? Quarto episódio. Mandar um abraço aqui pro Chico aqui. Se não fosse o Chico, a gente não Chico, cara. estaria Chico aqui. é nosso advogado agora. É verdade. Show de bola. Chico, Francisco, obrigado, tá? Obrigado a todos. Paula, nossa fã número 1. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que esse episódio tenha passado um pouquinho de informação. Se você tinha dúvida ou tem interesse em investir na importação, a gente vai deixar o link desse casal incrível aqui para vocês conhecerem o trabalho deles, né, Jefferson? Conhecer a mentoria também que eles estão preparando. É legal vocês, quem tem interesse em investir, realmente seguir quem já seguiu esse caminho, né? Às vezes tem muita gente que vende cursinho na internet, mas nunca nem atuou na área, não tem muito... Vai muito para a parte teórica. Teoria, a gente já disse, tem um livro, né, Jefferson? Eu costumo dizer isso também. Eu tenho clientes também que vendem mentorias e eles também falam muito isso. A gente precisa sempre estar validando usando a experiência que nós temos, né? Então Exato. isso é importante. É importante. Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um abraço e muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite.